Bom dia, vamos aqui iniciar então a primeira aula sobre essa obra grandiosa que é Ulisses de James Joyce. Como talvez já em outro vídeo já tratamos de uma forma um pouco en passant, Ulisses realmente tem uma base na Odisseia de Homero, retratando a jornada do herói, mas essa tem tons pouco diferentes que retrata muito a realidade do homem urbano, o cotidiano, do homem do início do século XX. Né? Então, de uma forma bem resumida, aqui eu vou colocar esses pontos iniciais para que não gere ainda nenhum spoiler da história. Claro que no decorrer dessas aulas nós vamos trabalhar com isso, mas acredito também que mesmo com alguns spoilers ou até contando as motivações da história por completo, não vai influir no sentido de que você não vai ler a história. Você precisa ler esse livro, precisa mesmo, porque foi disruptivo na forma de construir uma nova literatura. Quebrou todos os paradigmas. Então, Ulisses realmente tem esse viés da jornada do herói, daquele homem que é retratado basicamente num dia em que ele sai para comparecer a um sepultamento de um conhecido, não seria exatamente de um amigo. Ele vai fazer algumas outras atividades, por exemplo, ir a uma farmácia para comprar alguma encomenda de remédios que sua esposa havia pedido, mas o mote principal é que ele retarda com muita veemência voltar para sua casa porque algo vai acontecer e ele quer evitar ao máximo isso. Então, esse é basicamente o mote da história de um personagem que é Leopold Bloom, que aparece na sequência do livro e não no início. No início, nós temos a apresentação do personagem que seria o principal, o Stephen Dedalus, com alguns diálogos ali importantes, mas que esse personagem que seria o principal, ele transita ao longo da história com o mote da história, que é o próprio Leopold Bloom. Nesse início, essa explicação parece um pouco confusa, mas vocês lendo o livro e também observando aqui as nossas aulas vão perceber que faz parte da construção de todo esse enredo, ok? Ponto importante já destacar no início da história é que, e até aqui eu confesso para vocês, como um leitor comum, que você fica confuso no início da história, fica meio perdido, fica meio sem ponta, parece memórias infantis que estão sendo colocadas sem muito sentido. Dá vontade até, se você não tiver persistência, de logo largar o livro, porque parece que não caminha, né, o desenrolar da história. Mas ele tem justamente esse trânsito com o tempo e essas memórias que seriam infantis da construção de um personagem que é o Stephen Dedalus, né? Ele se transmuta depois para a personificação de alguém mais maduro. Mas partindo para a história realmente do personagem principal, assim, que tem o mote da história, que é o Leopold Bloom, é um homem comum, casado, que tem uma profissão de angariar publicidade para revistas, jornais, e ele sempre está em busca dessa atividade laboral. Está passando por uma crise familiar, né? Uma crise no casamento, pois de muito antes, há 11 anos atrás,
o seu filho havia morrido, né, seu primeiro filho, e isso marcou muito a vida do casal, que não tem condições naquele momento de superar essa dor. E aí podemos tratar de forma filosófica se um dia isso é possível, superar alguém que nós amamos, né? Eu acredito muito que não é. A gente vai tentando lidar com com esses percalços da vida mesmo e caminhar com essa dor. Mas o casal, particularmente pela perda do filho, se vê numa situação muito intrincada, num um embate de tensões, né? Tem a sua outra filha, que daí já é mais velha, que teve que sair de casa justamente pelos conflitos com a mãe, né? Havia uma rinha ali entre as duas que era impossível se estabelecer um relacionamento materno, uma relação de mãe e filha, que gera também mais desgaste para o casal. Enfim, aí nós temos também a retratação de um personagem que basicamente um peixe fora do aquário, porque é um judeu, que nas definições judaicas não seria considerado um judeu, mas é filho de judeu, filho de mãe católica, né, que sofre com alguns questionamentos ali da sociedade que vocês vão observar no decorrer do livro, e por isso também gera mais desgaste para esse personagem. Então, basicamente nessa aula introdutória é isso, tá? Espero que vocês já tenham gostado, que isso sirva de incentivo para tanto lerem o livro e também acompanhar as nossas leituras que estamos fazendo a cada passo, a cada vídeo, vídeos curtos, né, para que vocês consigam acompanhar aí na rotina de vocês. E também peço que se inscrevam no canal, deixem o like e também quem puder contribuir financeiramente aí com o canal, aceito o envio de qualquer contribuição via Pix para a chave leituracega@gmail.com. Desde já agradeço aí a paciência em me ouvir e um abraço a todos.